que me chamastes, que me escolhestes, mas foi eu que escolhi vocês. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Meus queridos e amados irmãos, eu tenho certeza que todos vocês, todos nós, temos consciência de que nós somos de Jesus discípulos e discípulas. Capítulo 28 do Evangelho segundo escreveu São Mateus. O Senhor disse aos seus discípulos, portanto, ide em todas as nações e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Aleluias. Eu me lembro no capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, Jesus faz a eles uma promessa. E a promessa de Jesus é dizer assim: e vos recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre todos vós, e ser-me-eis testemunhas. Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aleluia. Quando você lê o Salmo 1, versículo 3, a Bíblia diz que nós crentes somos como árvores plantadas junto a ribeiro de águas, que as folhas não caem e tudo que fizer prosperará. E a Bíblia diz o seguinte, diz mais, os ímpios não são assim, só crente. Porque a lei de Deus assim os garante. Eu tenho certeza que nesta noite eu estou falando com crentes, eu estou falando com homens e mulheres que são discípulos e discípulas de Jesus Cristo, nosso Senhor. A Bíblia diz no capítulo 13 do Evangelho segundo escreveu São Lucas, a parábola de uma figueira. E aqui eu quero entrar na mensagem. A Bíblia diz assim, Jesus falando, tinha um homem, ou um certo homem, tinha plantado na sua vinha uma figueira. E um certo dia ele foi procurar na figueira frutos. E a Bíblia diz que ele não achou. Chamou o empregado da vinha, ou o vinheteiro, e diz assim, corte esta figueira, porque tem 3 anos que eu vim procurar fruto e não encontro. Está ocupando a minha terra inutilmente, está me dando prejuízo. O vinheteiro, ou o empregado, intercedeu, clamou e disse, Senhor, espere mais 1 ano. 1 ano, eu vou escavar, eu vou estercar. Se daqui a 1 ano não der fruto, o Senhor pode mandar cortar. Meu querido amado irmão, eu não sei se a árvore deu fruto ou não. Eu não sei se a árvore foi cortada ou não. O que eu sei é que a árvore recebeu mais uma oportunidade. O que eu sei é que para esta figueira foi dado um tempo para que ela produzisse. Nós temos visto muitas figueiras plantadas junto a ribeiro de águas que não estão dando frutos. Enquanto isto, nós estamos vendo figueira como esta, que não está plantada em lugar próprio, que não está plantada em lugares adequados, está plantada em terra seca, em terra árida, mas se você for lá, você vai ver muitos frutos. O que é que você tem feito? Tem dado fruto ou não? Porque uma coisa vos digo, que o vosso Senhor virá a vós procurar frutos. Quando você lê a Bíblia Sagrada em Marcos capítulo 11, a Bíblia diz que Jesus saiu de Betânia. E pelo caminho ele teve fome. E de longe ele avistou uma figueira.
E a figueira era frondosa, a figueira era viçosa, a figueira era bonita. Então o mestre saiu e foi até a figueira procurar um figo. Mas a Bíblia diz que a figueira era bonita, era frondosa, era viçosa, tinha muitas folhas, mas o principal ela não tinha. O Senhor olhou para ela e disse assim: tu nunca mais vai me enganar. Tu nunca mais vai mentir para nenhum viajante que passar perto de ti. A partir do dia de hoje, você nunca mais vai dar fogo para ninguém. E a Bíblia diz que no dia seguinte, Pedro passou perto da figueira e disse: mestre, aquela figueira que o Senhor amaldiçoou, secou. E o Senhor disse assim: Pedro, assim é todo homem de Deus que tem fé, porque se ele abrir a boca e disser, acontece. Acontece. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos vendo muitas figueiras frondosas, muitas figueiras viçosas, bonitas de nos enganar e enganar até o Senhor. Mas se você olha e não vê frutos, e você vai andar e encontra fruto e diz assim: fruto, de quem é que tu é filho? Eu sou filho daquela pobre figueira que está plantada na beira do caminho. E quando você vai lá, você vê a figueira, não é bela, não é bonita, não é formosa. Você vai ver que tem muitos frutos. Você encontra frutos por aí e diz assim: eu sou filho daquela figueira lá. Foi ela que me produziu. Foi ele que me produziu. E hoje eu estou aqui dentro da casa do meu Senhor, dando mais frutos. O que é que você tem feito? O teu Senhor vai se alegrar ou vai se entristecer quando virem procurar em você frutos? Eu quero lhe contar uma história. E a história começa no primeiro capítulo do livro do profeta Jonas. O Senhor foi até o seu servo e disse a ele: tenho para você uma obra, tenho para você uma missão. Levante agora e vá. Vá à grande cidade de Nínive e diga assim para ela: os vossos pecados, vossas maldades cresceram tanto que chegou até a minha presença. E a Bíblia diz que Jonas se levantou, mas não para ir para Nínive. Se você encontrasse Jonas pela rua e você dizia assim: profeta Jonas, que bom te ver. Profeta Jonas, para onde você vai com tanta bagagem? Estou indo para Jope, lá vou pegar um navio para Tarsis. Longe sua missão, Jonas. Longe sua missão. O que eu acho interessante nesse texto, o que eu acho maravilhoso, é que Deus permitiu que Jonas comprasse a passagem. Deus permitiu que Jonas embarcasse. Deus estava dando a Jonas tempo para ele pensar. Deus estava dando a Jonas a oportunidade de ele mudar de ideia. Deus estava dando a Jonas a oportunidade dele se lembrar da sua missão, do que ele tinha que fazer. Mas o propósito e o projeto de Jonas era outro, diferente. Quando eu estava pensando e refletindo nesse texto, eu me lembrei de Agar, serva de Sarai. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 16 que um dia o anjo do Senhor encontrou Agar na beira de uma fonte, com um barrigão já quase de 9 meses. E o anjo chegou para ela e disse assim: Agar, de onde tu vens e para onde tu vais? Eu estou fugindo da presença da minha Senhora. Eu estou fugindo da casa de minha Senhora. Ela me humilhou. Ela me constrangiu.
E o anjo disse a ela: volte para a casa de sua senhora e humilha-te, porque eu tenho grandes promessas, mas é dentro da casa de Abraão, porque filho de Abraão só é filho de Abraão dentro da casa de Abraão. E o que eu acho lindo é que Agar entendeu, voltou para a casa de Sarai, se humilhou e a promessa se cumpriu na vida de Agar e do seu filho. O profeta Jonas comprou a passagem, entrou no barco, desceu para o porão e dormiu. Dormiu. Esqueceu a missão, esqueceu o propósito, esqueceu a ordem do Senhor. Mas Deus não dormiu e nem se esqueceu do que havia dito a Jonas. Lá pelas tantas, Deus enviou um mensageiro para lembrar Jonas da sua palavra. Lá pelas tantas, Deus enviou um mensageiro para lembrar Jonas da sua missão. E a Bíblia vai dizer que se levantou uma grande tempestade. E a tempestade era tão grande que a Bíblia diz que quase despedaçava o navio. E Jonas dormindo lá no porão do navio. Todo mundo angustiado, todo mundo sofrendo, todo mundo desesperado. Viu o profeta dormindo. Meus queridos e amados irmãos, vocês que são mais antigos sabem, e é lamentável porque você sabe, conhece, que muitos profetas de Deus, foi arrastado pelas tempestades. Muitos profetas de Deus, homens de Deus, que em outrora entregava grandes recados, profetizava grandes coisas na presença do Senhor. E você olha e vê eles envolvidos em tempestades que você fica boquiaberto e diz assim: como isso é possível? Mas se você observar a trajetória, o percurso, você vai ver que em algum lugar eles desviaram o propósito. Em algum lugar eles mudaram os planos, deixaram os de Deus de lado e seguiram seus próprios conselhos. A tempestade bateu, e eles não acordaram. E hoje vocês já não encontram mais. Hoje morreram, sumiram, desapareceram. Chegaram os homens e disseram assim: acorda, profeta. Acorda, profeta. Acorda, profeta, antes que a tempestade afunde esse barco. Acorda, profeta, enquanto ainda tem tempo. Quando Jonas acordou, e ainda bem que acordou, perguntaram assim a ele: de onde você vem? Qual é a tua ocupação? De que povo, de que terra tu é? Diga para nós qual é o teu nome. E Jonas disse assim: eu sou hebreu. Sou servo do Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra, e o mar e a terra seca. Então nos responda, profeta, por que nos sobreveio este mal? Nos diga, profeta, por que veio este mal contra nós? Naquele momento Jonas se lembrou. Naquele momento, ainda bem que Jonas se lembrou. Tem momento que Deus nos leva na vida para nos fazer lembrar. Tem gente que lembra rápido, tem gente que demora demais a lembrar, e tem gente que não lembra. Você vai assemelhar e vai ver que o filho pródigo, lá naquela terra comendo bolota de porco, se lembrou da casa do pai. Eu aqui, passando fome, passando necessidade, e na casa de meu pai, até os empregados têm pão com fartura. Eu vou voltar para a casa de meu pai. Ainda bem que ele caiu em si. Ainda bem que ele acordou. Ainda
bem que ele se lembrou que tinha pai e que o seu pai podia lhe ajudar. Eu sou hebreu, servo do Deus Altíssimo, e isso está acontecendo por minha culpa. Eu sou o culpado. Eu sou o culpado. Foi eu que coloquei a vida de vocês em risco. Vocês estão correndo perigo por causa da minha desobediência. Perguntaram para Jonas, e o que é que a gente faz para acalmar esse mar? O que é que a gente faz para acalmar essa tempestade? Gente vivendo tempestades e vendavais e não acorda. Por que é que está acontecendo isso? Jonas podia ter se explicado. Se explicou, a Bíblia não diz. Mas podia ter dito, não era para mim estar aqui agora. Era para mim estar pregando a palavra do Senhor lá em Nínive. Perguntaram assim para Jonas, por que você fez isso com a gente? Por que você fez isso conosco? O que você tem feito? O que é que a gente faz, Jonas? Lança-me no mar, atira-me no mar, e o mar se acalmará. O Senhor não tem nada com vocês, o negócio é comigo. A Bíblia diz que Jonas foi lançado no mar, e o mar se aquietou. Preparando aqui já para encerrar a mensagem. Capítulo 1, versículo 3 do livro de Jonas. Você percebe que Deus voltou à fita. Deus voltou para o princípio. Está escrito assim, e veio a palavra do Senhor a segunda vez. E o que é que a mensagem dizia? A mesma. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, prega contra ela dizendo, a sua maldade, o seu pecado chegou até mim. Faça isso do jeito que eu te disse. Meu querido, meu irmão, minha irmã, mas Jonas devia ter se livrado dessa. Jonas não precisaria ter passado por isso. Porque quando ele recebe a palavra pela segunda vez, ele vai para Nínive. Quando ele recebe a palavra pela segunda vez, ele obedece. Quando ele recebe a palavra pela segunda vez, ele vai cumprir a palavra que Deus deu a ele. O que é que você tem feito? Será que é preciso Deus te mandar uma tempestade para te lembrar que Ele quer ver fruto na tua vida? Porque, meu querido, Deus ainda tem tempestade. Deus ainda tem vendaval. E são essas coisas que nos acordam. São essas coisas que nos trazem lembranças. São essas coisas que nos fazem refletir. Então eu quero te dizer nessa noite, com essa simples mensagem, é que se você não está fazendo, comece a fazer. Comece a fazer. Porque uma coisa te digo, o teu Senhor te observa de dia e de noite. Está escrito que os olhos dele estão sobre os seus justos. De dia e de noite. Ele olha as tuas obras e olha os teus trabalhos. Talvez você me diga, meu irmão, mas eu estou fazendo. Então continue neste propósito, porque você vai receber o galardão que Ele tem preparado para aqueles seus servos. Porque está escrito, o meu galardão está comigo, e eu darei a cada um segundo as suas obras. Amém? Amém. Graças a Deus.
Agradeço pela oportunidade de estar com vocês mais uma vez e trago-vos da parte de Deus essa mensagem. Peço a vocês que reflitam, que pensem e que levem a sério. Amém? Deus os abençoe e eu agradeço pela oportunidade.